1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 diz: ora, irmãos, não quero que ignorem isso. Os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. O apóstolo Paulo está dando um exemplo da religiosidade coletiva de Israel, do povo hebreu, quando foram resgatados por Deus, por meio de Moisés, mas foi Deus, lá do Egito. Quando Deus resgatou o povo da escravidão, por meio de Moisés, por meio da palavra, por meio de prodígios, sinais, e Deus conduziu aquele povo no deserto, por meio de Moisés. Havia ali, irmão, uma coletividade religiosa. A Bíblia diz que todas aquelas pessoas estavam juntas, debaixo da nuvem, todos, porque a Bíblia diz, irmão, quando o povo de Israel caminhava no deserto, se você não conhece a história, então quando Deus tirou Israel, o povo dele do Egito, eles caminharam 40 anos pelo deserto. O deserto, irmão, de dia, o deserto, irmão, ele chega a medir 40 a 50 graus ou até mais de calor, e de noite a temperatura cai para 0 grau muitas vezes. É um contraste muito grande entre o frio e o calor. Muitas pessoas que tentam atravessar o deserto morrem num quarto da caminhada. Muitas pessoas que tentam atravessar o deserto, se não tiverem realmente a experiência, se não tiverem andado com pessoas já experientes, eles morrem logo no princípio da caminhada, porque no deserto a única coisa que eles encontram é areia, serpentes, escorpiões, cobras, enfim, animais venenosos, e calor, não tem água, não tem nada. E de noite, à noite, muitas vezes, só para você ter uma ideia, eles matam os camelos para beber a água que está na carne do camelo, porque o camelo, irmão, quando ele vai beber água, ele chega a beber 150 litros d'água de uma só vez. 150 litros d'água, irmão, é um tambor daqueles que a gente, às vezes o pessoal tem em casa, 200 litros. Um camelo chega a beber 150 litros d'água de uma única vez. E ele consegue caminhar muito tempo. E por isso fica muita água armazenada, muito líquido armazenado nele. E muitos homens peregrinos que andam pelo deserto, experientes, para não morrer muitas vezes, chegam a matar os camelos para poder fazer o quê? Tomar da água que está no corpo do camelo e abrem o camelo aqui pela barriga, irmão, tiram as suas entranhas de dentro, e para a noite, para ele se guardar das tempestades de areia que acontece com frequência no deserto, que mata muita gente, e eles usam a carcaça do camelo para se esconder dentro, tanto contra as tempestades de areia, para se defender também do frio da noite, porque senão eles morreriam. Então, queridos, mas Deus tirou o seu povo do deserto, do Egito, da escravidão. E como era Deus que estava guiando o povo não precisava de uma carcaça de camelo, o povo não precisava, irmão, de beber o sangue que estava, aliás, o líquido que estava armazenado no corpo do camelo. A Bíblia diz que Deus colocou uma nuvem que fazia sombra, para que eles pudessem caminhar de dia, e aonde o povo, quando a nuvem ia, o povo entendia, porque o povo só saía quando a nuvem saía, irmão, não era o povo indo e a nuvem atrás, não, quando a nuvem parava, o povo parava, quando a nuvem ia, o povo ia, porque o povo entendia que aquela nuvem era uma provisão de Deus, para guiar eles também naquele deserto. Então Deus colocava aquela nuvem, você sabe a frescura de uma nuvem, né? A gente está no meio do calor quente, terrível, de repente passa uma nuvem, cobre o sol, chega daquela frescurinha, aquele alívio, né? Aquela tranquilidade, que bom, aquele alívio da sombra daquela nuvem. Então era assim que o povo de Israel andava, uma nuvem escura, uma nuvem espessa, grossa, onde não passava nenhum raio de sol, e o povo andava na sombra como se estivesse embaixo de um prédio desse. Essa era a provisão de Deus. E
todas aquelas pessoas andaram embaixo da nuvem. E à noite tinha uma coluna de fogo, era uma nuvem que se transformava numa coluna de fogo, tanto para iluminar o caminho que eles andavam à noite, porque era escuro, não tinha luz, tanto também para aquecer a noite, que era muito fria. Então ali, queridos, todos aqueles homens e mulheres andaram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo meio do mar. Quando chegaram no meio do mar, Deus abriu o mar e o povo atravessou. Todo mundo passou com o pé enxuto no meio do mar, todo mundo junto. E diz que todos comeram de um mesmo manjar. Deus mandou a chuva, Deus mandou o maná do céu, o pão, aquele pãozinho que era como semente de coentro. Eles pegavam aquela sementezinha branquinha, todo dia Deus mandava, e ali alguns faziam bolo, assava, enfim, fazia o que queria, comia, tinha um gostinho doce, e assim eles se alimentavam. Quando eles estavam fartos de comer o pão, a Bíblia diz que Deus mandou codorniz, um tipo de ave que se vende no mercado, e aquelas codornizes vinham e caíam no arraial do povo, e eles matavam as codornizes, cortavam ela e penduravam ela para secar, e depois comiam ela assada ou cozida de alguma maneira. Então Deus estava dando a provisão para aquele povo, irmão. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui essa noite para você é que todas aquelas pessoas provaram a provisão de Deus. Todos aqueles homens andando no deserto provaram da providência de Deus. Todos receberam a mesma palavra. Moisés passou ali um tempo com aquele povo próximo ao monte que Deus havia designado, e ali Deus deu as tábuas da lei, Deus deu a lei. Eles passaram aproximadamente um ano e alguma coisa, um ano e alguns dias ali, próximo ali àquele monte, e Moisés recebendo as tábuas da lei e passando para aquele povo aquela doutrina. Todo o povo ouviu a mesma doutrina, todo o povo ouviu o mesmo ensinamento. Toda aquela congregação de 3 milhões de pessoas ouviram a mesma palavra, as mesmas ordenanças de Deus, foram guiados pelo Deus, direcionou todos para o mesmo rumo, para o mesmo caminho. Todos sabiam qual era a vontade de Deus, todos ouviam a vontade de Deus, todos participavam dos cultos que Deus havia designado, estavam todos juntos. E a Bíblia diz também no verso número 5, verso de número 4, que todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Até a água que eles bebiam, que saía da rocha, quando o povo estava com sede, nós vamos morrer de sede, e Deus dizia: não, Moisés, fala com a rocha saía água. O apóstolo Paulo está simbolizando essa rocha, está colocando um sentido espiritual nela, dizendo que aquela rocha que alimentava o povo com água, que sustentava o povo com água, era o próprio Cristo que andava com eles no meio do deserto. Deus andava com o seu povo, Deus dava a comer o pão, e Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Deus dava a beber a água, e Jesus, ele é a fonte da água da vida que jorra para a vida eterna. O Espírito de Jesus Cristo é essa fonte. O povo de Israel andou pelo deserto e provou de tudo isso, meu irmão. Você diz: pastor, e o que é que isso tem a ver com nós? Filho, é exatamente tudo isso o que está acontecendo conosco hoje. Nós fomos tirados do Egito, do mundo do pecado, do mundo da perdição, da depravação. Olha como é que era a tua vida antes de conhecer a Jesus. Olha como é que era a tua vida antes de ter um encontro com Cristo. Olha como é que era a tua vida antes de você conhecer a palavra de Deus. Hoje Deus te guia pela palavra. Hoje Jesus continua presente, como andava com aquele povo. O povo comeu o maná do deserto, mas hoje Deus nos dá a comer o pão vivo, que é o próprio Jesus, é a sua própria palavra. Moisés deu ao povo a lei, Deus deu a nós a graça por intermédio de Cristo. Moisés deu ao povo a doutrina para aquele tempo, Deus deu a nós a doutrina para o tempo de hoje. Nós estamos na mesma caminhada. O povo caminhou para a cidade, para a terra que mana leite e mel, ali no Oriente Médio, onde é Jerusalém hoje, onde é Israel hoje. Nós estamos caminhando para a terra também, a terra que mana leite e mel, mas a terra celestial, as mansões celestiais. Nós estamos na mesma caminhada, no mesmo propósito. Isso aqui é sombra da igreja. Essa caminhada aqui é um exemplo do que aconteceria com a igreja.
Agora, onde é que eu quero chegar com isso? Estava todo mundo participando de tudo junto. Moisés nunca chamou ninguém em particular. Deixa eu ensinar a doutrina para vocês aqui que eu não ensinei para os outros. Não. Tudo ele falava para o povo. Deixa eu mostrar aqui uma direção que Deus deu. Deixa eu chamar aqui. Não. Ele mostrava para o povo. Aquele povo sabia qual era a vontade de Deus. Aquele povo sabia onde tinha que pisar. Aquelas pessoas sabiam, se eu fizer isso, Deus não vai se agradar. Aquelas pessoas sabiam, mas se eu fizer isso aqui, Deus vai se agradar. Aquele povo sabia a vontade de Deus, sabia qual era a vontade de Deus, e sabia qual era a pena, sabia qual era o juízo, sabia qual era a condenação para os desobedientes. Assim como nós também sabemos, assim como você também sabe a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Ou seja, que nós vivamos uma vida para Ele. Deus não quer te dividir com o mundo, irmão. Deus quer você para Ele. Deus quer que você seja dEle. Deus detestava o pecado da idolatria. Quando Deus via um israelita prostrado diante de uma imagem, meu irmão, era como um marido que pegava a esposa em pleno ato de adultério. O coração de Deus doía quando viu o povo adulterando espiritualmente. O povo sabia a vontade de Deus, sabia o que é que alegrava a Deus, o que é que entristecia a Deus, sabia o que é que deixava Deus tranquilo, mas também sabia o que é que despertava a ira de Deus. Assim você também sabe. Você sabe muito bem, pela maturidade que você tem, pela direção que Deus está nos dando através da palavra, você sabe o que é que desperta a ira de Deus, você sabe o que é que deixa Deus satisfeito contigo. E você sabe o que é que deixa Deus insatisfeito contigo. Você sabe aonde pisar para agradar a Deus. E você também sabe aonde pisar para desagradar a Deus. Todos sabem? Digam amém. Sabemos. Por quê, pastor? Porque estamos todos nós embaixo da nuvem, espiritualmente falando. Estamos todos nós bebendo da mesma água, espiritualmente falando, comendo do mesmo pão, espiritualmente falando. Cristo, Jesus, a palavra. Estamos todos nós aprendendo a mesma doutrina, os mesmos ensinamentos, ouvindo as mesmas exortações, culto após culto. Deus tem nos exortado, Deus tem nos repreendido, Deus tem nos avisado, Deus tem dito o que temos que fazer, Deus tem falado o caminho que devemos andar, por onde devemos ir. Deus tem nos ensinado tudo o que devemos fazer para sermos agradáveis a Ele. Deus tem nos ensinado, assim como ensinou aquele povo. Mas olha o que aconteceu. Verso de número 5. Mas Deus, quem igreja? Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, não se agradou da maioria deles, da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Escute, preste atenção. Havia uma multidão, irmão, 3 milhões de pessoas resgatadas por Deus. E a Bíblia diz que Deus deu de comer a todos, Deus deu a provisão a todos, Deus fez um milagre na vida de todos. A veste não envelheceu, a sandália não envelheceu, não faltou pão, não faltou água. Deus providenciava tudo, como Ele tem providenciado para a tua vida. Deus deu tudo o que aquele povo precisava. Deus deu as palavras da vida, deu os ensinamentos da vida. E Deus mandou Moisés dizer: eis que propõe o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da bênção, o caminho da maldição. Mas a Bíblia está dizendo que Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que os seus foram prostrados no deserto. Aí eu lhe faço uma pergunta, irmão, porque no verso número 6 ele diz: e essas coisas foram feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Está entendendo aí, amém? Deus não se agradou da maior parte daquele povo, e o corpo deles foi ficando no meio do deserto, foi caindo, ao ponto de terem entrado na terra prometida apenas Josué e Calebe, dos 3 milhões de habitantes, de 20 anos para cima, que Deus só contava de 20 anos para cima, somente Josué e Calebe puderam entrar na terra prometida, porque mantiveram uma conduta santa, justa, irrepreensível e firmados na palavra de Deus. Só 2 da multidão que saiu, só 2 entraram.
A maior parte ficou no meio do deserto. Até Moisés. A Bíblia diz que nunca mais se levantou um profeta como Moisés no meio de Israel. Até Moisés desagradou a Deus numa ordem que Deus deu. Simples. Moisés, fale com a rocha e dela sairá água. E olha, irmão, vou dizer uma coisa para você: não julguemos Moisés, porque a Bíblia diz, em algum texto aí, eu não me lembro aonde está o versículo, Moisés era o homem mais manso da terra. Não, ele não era calminho igual eu ou a você. Moisés era o homem mais manso da terra. Mas houve um dia que o povo estressou tanto Moisés, que Deus disse: Moisés, dê água para o povo, fale com a rocha. E Moisés estava tão chateado com o povo. E Moisés disse: vocês querem água? É? Querem água? Está aqui. Aí pá, tacou o cajado 3 vezes na rocha, com raiva. E Deus ficou calado na hora. E depois Deus disse: ó Moisés, tu não vai entrar na terra prometida, porque tu deixou de glorificar o meu nome diante de Israel nas águas, nas águas da rocha. Tu não vai entrar. Olha como Deus é um Deus exigente, irmão. Olha como o caminho é estreito. Moisés honrou a Deus a vida inteira. Moisés nunca havia desobedecido uma ordem de Deus. Moisés nunca havia contrariado uma ordem de Deus. Moisés renunciou à sua vida. Ele deixou a mulher, deixou os filhos lá em Arã, onde ele morava, e foi fazer a obra de Deus. Renunciou tudo, meu irmão, para servir a Deus. Mas no dia que ele transgrediu a vontade de Deus, Deus lhe repreendeu, e como castigo Deus disse: tu não vai entrar na terra prometida. Deus desagradou da maior parte deles, pelo que os seus corpos ficaram no meio do deserto. E essas coisas foram feitas em figura para que nós, foram feitas em figuras para nós, para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Das muitas pessoas que tem aqui esta noite, que estamos caminhando neste deserto, enquanto estiver aqui, estamos nesse deserto chamado mundo. Quantos de nós ainda estamos sendo agradáveis a Deus? Você já percebeu? A Bíblia diz que os corpos do povo vão ficando no meio do deserto. Israel caminhando para a terra prometida, os desobedientes, tudo caindo no meio do deserto, ficando para trás. Quando chega lá na porta, na entrada da cidade que Deus tinha preparado para o povo, da terra que Deus tinha preparado para o povo, a multidão tinha ficado, a maioria tinha ficado para trás. É o que está acontecendo hoje com a igreja. Cadê aquele irmão que sentava bem ali? Estou falando isso uma ilustração. Cadê aquele irmão que sentava bem aqui? Cadê aquele outro que sentava aqui? Onde estão eles? Pastor, eles caíram no meio do deserto. Alguns estão em adultério, outros estão em prostituição, outros estão em bebedeiras, outros estão perdendo a visão, ocupados demais porque tem que ganhar dinheiro. Muitos estão caindo no meio do deserto. Deus resgatou você com tanto amor do Egito. Deus te fez tantas promessas, como um noivo faz promessas a uma noiva. E ainda assim, no meio da caminhada, você está fraquejando em buscar a Deus. E ainda assim, no meio da caminhada, Deus tinha tanta promessa gloriosa para aquele povo. Deus só queria obediência do povo e nada mais, só obediência. Não era sacrifícios, não, obediência, somente isso, obedecer. E o povo não deu isso a Deus. E nós, você tem dado obediência a Deus? É só o que Deus quer de você, irmão. Deus não está preocupado com o teu salário, com quanto você ganha. Deus não está preocupado com o teu dinheiro. Tem igreja que quando fala de obediência, pronto, já vai mexer no bolso dos crentes. A obediência não está relacionada a dinheiro, irmão, a oferta, a dízimo. A obediência está relacionada à tua vida no altar de Deus constantemente. A obediência está relacionada à tua vida dentro da vontade de Deus diariamente. Você está fazendo a vontade de Deus? Você está no lugar que Deus quer que você esteja? Você está andando no caminho que Deus mandou você andar? Pastor, eu não sei, está aqui, ó. Como é que eu vou saber o caminho que Deus quer que eu ande, pastor? Bíblia, filho, Bíblia.
A mesma ordem que Deus deu para o povo: não sejam idólatras. E hoje uma das coisas que a igreja evangélica mais é uma igreja idólatra. Uma igreja que idolatra cantores, mas estão aí dizendo que são crentes, ficando milionários às custas do evangelho, e o povo está lá idolatrando ele. O show do fulano, o show da Beltrana, o grupo fulano, estão lá idolatrando. O povo está lá prostrado diante dessas igrejas aí, desses amuletos. Eu já preguei tanto que eu acho que eu nem demoro até pregar sobre isso, acho que perdeu até a graça. Mas o pior, sabe o que é, Clésio? Que muita gente não ouviu ainda. Está com 5 anos que nós pregamos isso aqui. Eu digo: rapaz, acho que não sei mais nem pregar sobre isso. Mas eu percebo que tem irmãos agora que nunca ouviram falar sobre isso, e vejo a necessidade de falar. A igreja evangélica está prostrada diante de rosa ungida. A igreja evangélica está prostrada diante de martelo ungido, de medalha ungida, diante de tapete de fogo, diante de idolatrias, meu irmão. E Deus está se sentindo traído. Estão trocando a oração a Deus pelo lenço do salmo da santíssima proteção. Estão trocando a confiança em Deus pela rosa ungida que vai proteger o meu lar. Estão trocando a confiança no Deus vivo e todo poderoso pelo protetor do lar que eu peguei na igreja e coloquei de trás da porta. Quando eu saio, eu boto a mão, faço uma oração, vou-me embora e o meu lar fica guardado. Estão trocando a confiança em Deus em amuletos, em objetos, e não estão percebendo que estão se prostituindo, estão se deitando como prostitutas. E Deus repreende Israel no tempo do profeta Jeremias, se eu não me engano. Mas Deus dizia: tu tens muitos amantes, tem a testa de uma prostituta, mas tu tem um problema. A prostituta deita para dar dinheiro para ela, e tu está se deitando, dando dinheiro para os teus amantes. Deus estava repreendendo Israel. Esse é o retrato da grande parte da igreja aqui, da igreja evangélica hoje. As prostitutas se deitam por dinheiro. Minha filha, quanto é um programa? R$100, bora comigo. E a igreja não, está pagando para se prostituir, está pagando para se deitar com os amantes no show gospel, está pagando para pular arraial gospel, está pagando para comprar heresia, pregação de heresia, louvores, músicas de heresia, que só vai mexer com o teu emocional. Está chocado com isso, filho? Nunca ouviu falar disso? O problema é esse. Muita gente nunca ouviu falar. O problema é esse. Porque se o povo ouvisse falar disso, o povo deixava de ser cego, estaria com os olhos abertos. Deus mostrou claramente: não faça dos meus dons, deu meus dons, estou dando, receber de graça, receber de graça dai. E estão desobedecendo, virou mercadoria o dom de Deus, estão negociando, estão vendendo. A ruína do povo no deserto ficou de exemplo para nós, igreja. A igreja evangélica brasileira já está caída no meio do deserto sem perceber. Tombou no meio do deserto, está morta no meio do deserto e não percebe que está caída. Está igual a igreja de Laodiceia: sou rica, não tenho falta de nada. E Deus diz: tu é miserável, cego, nu. A igreja está rica, não tem falta de nada, tá? E Deus diz: tu é um desgraçado, miserável, cego e nu. Tu está faltando tudo. Eu te aconselho que compre de mim colírio para ungir os teus olhos, para que tu possa enxergar. Compre de mim vestes e compre de mim ouro. O ouro de Deus é diferente do ouro do mundo. As vestes de Deus são diferentes das vestes do mundo. As vestes do mundo falam de carnalidade, as vestes de Deus falam de santidade. O colírio fala, meu irmão, em abrir os olhos para enxergar a verdade e deixar de andar em heresia. E o ouro fala, meu irmão, para você trocar esse ouro podre do mundo pelo ouro fino e puro das mansões celestiais. Isso que a igreja precisa. Então, meu irmão, a ruína de Israel caminhando pelo deserto ficou de exemplo para a igreja. Verso 6, vamos ler. Essas coisas foram feitas em figuras para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Olha, o que aconteceu com Israel é uma figura para nós, o quê? Um exemplo para nós, para que nós não façamos igual a eles e não venhamos perecer. Por exemplo, Sidney, vou dar um exemplo aqui do Sidney. Sidney enfiou o dedo na tomada e levou um choque. Até então ninguém sabia que uma tomada dava choque. Isso serviu de figura, de exemplo para nós. Eu digo: eu, hein? Enfia aqui, conhece o dedo agora aqui na tomada. Eu, hein? O Sidney já levou um choque. Enfia aí, a Luiz, o dedo na tomada aí. Ele disse: eu não, a Luiz, o Sidney já levou um choque. É isso que aconteceu com Israel, ficou de exemplo para nós. O que aconteceu? A desobediência de Israel, irmão. Um povo amado, um povo que Deus disse: é o meu povo.
Quando Deus foi resgatar aquele povo, não foi que Deus disse para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, o meu povo, é o meu povo. Eu estou vendo a maldade com que estão tratando ele, é o meu povo. Eu tenho uma aliança com eles, eu tenho uma promessa para eles. Chegou o tempo de cumprir. Moisés, vai resgatar o meu povo, eu estou contigo. O meu povo. Mas mesmo sendo o povo de Deus, pela rebeldia, a desobediência, eles perderam de entrar na terra prometida. Os corpos ficaram no meio do caminho. E assim também você, igreja brasileira, que se diz povo de Deus. Assim também você, igreja evangélica brasileira, que se diz povo de Deus. E hoje você está tombada no meio do deserto pela tua desobediência. E nós que estamos ouvindo aqui essa noite, meu filho, se não vigiarmos também, tombaremos no meio do deserto. Alguns já estavam tombados, se levantaram, porque eu já fui um herege. Eu já chamei de ladrão quem não dava dízimo. Já fiz show gospel, já fiz show de forró gospel, já fiz show de funk gospel, já vendi tudo que é de essa lixologia gospel, já vendi de tudo que tem, que se vende aí. Já fui um pregador sensacionalista, não queria pregar a doutrina como estou pregando hoje, só queria fazer o fogo pegar na igreja. Hoje o fogo tem que pegar. Aleluia. Deus vai fazer, Deus vai entregar. Recebe aí, meu irmão, aleluia. E, meu irmão, se eu fosse fazer o teatro que eu fazia antes aqui, você ia ver como é bonito. Chorar ouvindo a verdade é bom demais. Muitas vezes eu chorei. Mas chorar ouvindo um engano não passa apenas de um momento emocional que não traz proveito algum espiritual para nós. Então, irmão, já tive tombado no meio do deserto, já tive caído, e graças a Deus, Deus foi lá e me levantou. Ó, retoma a caminhada, agora é diferente. Agora é isso aqui, filho, você vai pregar minha palavra. Cinge os teu lombo, te levanta e anuncia tudo quanto eu te mandar, e não desanima diante deles, porque eu vou fazer com que não tenha medo na presença deles. Foi isso que Deus falou para mim. E muitos de nós estão precisando levantar também, porque estamos caídos. Isso ficou por exemplo. Mas nós vamos entrar aqui agora. Por enquanto a gente deu uma passadinha rapidinho, né, nas heresias das igrejas. Agora vamos entrar aqui no pecado, o nosso pecado, que muitas vezes a gente está vivendo e não está querendo abrir mão dele. Olha porque que o povo foi rejeitado no deserto. Bom, já foi rejeitado no deserto. Verso 6, vamos ler. Essas coisas foram feitas a nós em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O povo cobiçou as coisas más, ou seja, o que não era da vontade de Deus. E isso foi dado, por exemplo, para nós também não cobiçar. Verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer, a beber, levantou-se para afogar. O primeiro pecado do povo lá qual foi? A idolatria. Quando Moisés subiu o monte, passou 40 dias, 40 noites lá, estava só Moisés lá em cima e Josué um pouco mais embaixo, que não podia subir, mas estava lá no monte também com ele. Moisés lá em cima e Josué atrás, e o povo lá embaixo, 40 dias, 40 aí chega para o Arão. O Arão ficou como sucessor de Moisés. Olha para você ver como a sucessão de um líder é importante. Arão ficou como sucessor de Moisés. O povo chegou: ô Arão, cadê o Moisés? Moisés tirou nós do Egito. Pá, Moisés, 40 dias já, meu filho, já deve ter morrido. Não tem que aguente 40 dias, rapaz. Arão não tem que aguente tanto tempo assim, sem comer, sem beber. Com certeza ele morreu. Vamos levantar um Deus para nós aqui. Não, tenha calma e espere mais um dia. Se ele não vier, nós faz. Esperaram mais um dia. Moisés não chegou. Pegaram, pois sabe, tudo que é de argola, brinco, tudo que é de pulseira, tudo. O povo tinha trazido muito ouro e muita prata do Egito, né? Que Deus tinha dado a eles para eles despojar os egípcios. Eles pediram, os egípcios deu. Aí pegaram lá, jogaram no fogo. Aí foram lá, bateram por lá, tal, fizeram um bezerro. Aí lá está o povo, faz uma festa, carne, comida, prostituição, bebida, e o bezerro de ouro no meio, o povo se ajoelhando. Esses são nossos deuses que tirou nós do Egito. Quando Moisés vai descendo do monte, Moisés não está sabendo de nada, mas como Deus é onipotente e onipresente, conversando com Moisés, mas vendo o que estava acontecendo lá, Deus disse assim: Moisés, o teu povo já se corrompeu. Aí Moisés vai descendo do monte. Quando Moisés desce, que ouve o barulho da festa, o barulho, e Moisés vê aquilo. O que é isso? Festa. Está vendo festa no arraial, e aquilo, um bezerro, uma idolatria, eu não acredito. Moisés chega lá, pega as tábuas, que a Bíblia diz que o próprio Deus escreveu com o dedo dele. Pega a tábua, joga no chão, quebra. O que é que Moisés quer dizer com isso? Vocês não são dignos da palavra de Deus. E Moisés chama Arão: o que é isso? Não, Moisés, o povo pediu. Você era o líder,
Você não tinha que atender o pedido do povo, você tinha que obedecer a ordem de Deus. Muitos de nós estamos se corrompendo por isso. Estamos querendo atender o pedido do povo, estamos esquecendo da ordem de Deus. Aí o que é que acontece? Moisés pega aquele bezerro, como era um homem cheio do Espírito Santo, teve medo de ninguém, pegou o bezerro, quebrou o bezerro. Tinha um bocado de crente lá fiel, que não estava aceitando aquilo. Moisés chamou eles lá, quebraram o bezerro, viraram pó e jogaram dentro das águas. E ainda mataram os que tinham caído na idolatria. Deus tinha deixado de ser suficiente para aquele povo. O Deus que é Espírito, que procura adoradores que o adorem, Espírito em verdade, Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, tinha deixado de ser suficiente para aquele povo. Só Deus não servia mais, agora precisava de um bezerro de ouro. Deus disse: não sejam idólatras como alguns deles foram. E a idolatria está em nosso meio, está em nossa vida. Quando eu coloco alguma coisa no lugar de Deus, quando eu deposito a minha confiança em alguém, em alguma coisa que não seja Deus, Deus deixou de ser suficiente para mim. Agora eu preciso de alguma coisa para me apegar, eu preciso de um terço para me agarrar, eu preciso de uma imagem do São Francisco, do Padre Cícero, eu preciso de uma imagem de Maria para me apegar, uma imagem de Jesus para poder me agarrar, eu preciso de uma fronha, de um lenço, eu preciso de uma medalha pendurada no pescoço, uma parte aqui na frente para proteger, outra parte nas costas para poder proteger as costas, eu preciso de um lencinho escrito um salmo e colocar no bolso para poder me proteger. Deus deixou de ser suficiente para a igreja evangélica brasileira. A igreja está em idolatria. Deus deixou de ser o único adorado. Há muitas coisas sendo adoradas hoje, inclusive placa de ministério. É um dos que o povo mais adora hoje, é placa de ministério. Tem uns que adoram rosa, fronha, sei lá o que mais, mas a idolatria mais pesada, das mais pesadas, é placa ministerial. Não, eu quero congregar na igreja, mas tem que ter o nome Assembleia de Deus, o resto não importa. Assembleia de Deus, missão de fé. Opa, é aqui, Assembleia de Deus. Não, pois eu só quero se for uma batista. Batista, missão de fé. Ah, é aqui. Não, para mim tem que ser uma presbiteriana. Presbiteriana, missão de fé. Está aqui. É por isso que todo dia nasce igreja com o nome de Assembleia de Deus. É por isso que todo dia nasce igreja com o nome de presbiteriana. É por isso que todo dia nasce igreja com o nome de batista. Por quê? Porque sabe que o povo é idólatra dessas placas denominacional e quer atrair pelo povo pelo nome da placa e não pela palavra de Deus. Porque sabe que o povo não tem zelo pela palavra, o povo não está preocupado com a palavra, o povo está preocupado com placa de igreja, porque já sabe que a liturgia vai ser daquele jeito que ele está acostumado. Eu não estou, meu irmão, não estou lá pouco me lixando para a liturgia de igreja, eu estou pouco me lixando para a forma de liturgia, meu filho. Eu estou preocupado em fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, em seguir a palavra dEle. Que adianta ter uma liturgia assim, assado, e a palavra não ser a verdadeira palavra de Deus? O povo se acostuma com tanta coisa, irmão. O povo se avicia com tudo. Então o povo ficou idólatra. Não vos façais, pois, idólatra como alguns dele, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para afogar. Há muitos ídolos, irmãos, matando a vida espiritual do povo. E a palavra de Deus diz aqui, irmão: não vos façais idólatras como alguns deles. E muitos de nós temos sido os idólatras, irmão. Olha o que o texto diz: essas coisas foram feitas figura para que nós não cobicemos as coisas más como ele, e muitos dele, e não se façam, pois, idólatra como alguns deles. Então tem cuidado, irmãos, tu está sendo idólatra. Outra coisa, verso 8: não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Não nos prostituamos como alguns deles fizeram e no mesmo dia caíram entre eles 23.000. Quando foi isso, pastor? Lá em Números. Mas quando Deus tinha dito a Israel: ó, vocês só vão casar entre vocês, viu? Ó, judeu com judeu, israelita com israelita, ó, crente com crente. É por aí. Aí o que acontece? O Balaão, aquele profeta que estava doido por dinheiro, foi para amaldiçoar o povo de Deus 3 vezes, Deus não deixou. Como ele não conseguiu, foi o que ele fez, para tentar ver se Balaque dava um dinheirinho para ele. Balaque, eu não vou amaldiçoar o povo, porque Deus não mandou amaldiçoar. Mas faz o seguinte: tira a pureza, faz o povo pecar. Se tu fizer o povo pecar, eles abrem uma brecha, Deus amaldiçoa eles. Coloca as moabitas lá para eles deitar com elas.
Aí Balaque ouviu. Balaão ficou famoso por isso. Balaão ficou famoso por isso. Aí o Balaque foi e pegou a ideia do Balaão. Rapaz, eu vou fazer isso. Aí pegou as moabitas, mulheres moabitas, né? Talvez as mais bonitas, não sei. Colocou lá para cima dos judeus, dos homens judeus. Aí o que é que aconteceu? Elas foram prestar culto aos deuses deles. E os homens lá tudo interessados naquelas mulheres, para se deitar com ela. E se deitaram com elas. E começaram a cultuar os deuses delas. E a ira de Deus veio sobre eles. Se prostituíram. E nesse dia, caíram entre o povo 23 mil pessoas. Deus castigou, fulminou, eliminou 23 mil pessoas. Como? Deus matou aquele povo. Deus destruiu aquele povo. Porque o povo se prostituiu. O pecado, irmão, da prostituição. Vocês jovens, tem jovens aqui hoje, pessoas que não são casadas, alguns aqui, ali, jovens, vocês pais dos jovens, vocês jovens têm que ter cuidado. O sexo fora do casamento, antes do casamento, é prostituição. E a Bíblia diz que quem pratica isso não entra no reino de Deus. O povo de Israel caiu porque se prostituiu. Uma da queda deles foi porque se prostituíram. Caiu 23 mil porque se prostituíram. Tenha cuidado, jovens. Eu já ensinei aqui na igreja. Os meninos estão tudo doidos para namorar, né? Já ensinei para a igreja. Crente só casa, crente só namora com um propósito. Quando está pensando em casar. Se não tem pensado em casamento, acabou-se. Crente, eu digo crente, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, só namora quando está visando casamento. E o namoro como é que é? Não tem beijo, não tem abraço, não tem amasso. Amizade. E ali o carinho, o amor vai crescendo. E pronto, e chega o tempo. Estou amando, estou gostando, conversa, né? Toma uma pizza, sei lá. Vai na casa do pai, vai na casa lá, senta, conversa. Se encontra, mas para conversar. E a amizade vai aumentando, o amor vai fluindo, o carinho. E aí chega o momento que vocês entendem. Pronto, chegou a hora de nós casar. E casa. Aí pronto, depois de casar, beijo, né? Amor, sexo, tudo limpo, santo, justo, diante de Deus. Mas antes, prostituição, pecado. Filho, 2 jovens se beijando, é uma bomba prestes a explodir. Pum. Carne, homem, mulher, carne, contato, carne. Porque muitos caíram porque se prostituíram e caíram 23 mil naquele dia. O que tem de jovens, escute o que eu vou dizer. O que tem de jovens dentro das igrejas hoje se prostituindo. Muitos jovens estão dentro das igrejas hoje se prostituindo. Não estão namorando com namoro santo, não estão namorando com a visão de casamento. E muitos, não todos, claro, sempre tem suas exceções, muitos jovens das igrejas hoje estão namorando, estão se prostituindo. Estão vivendo uma vida sexual livre. E tá, irmão, os jovens estão se prostituindo dentro das igrejas. O show gospel, irmão, é um estimulante para a orgia. Show gospel é um estimulante carnal para uma noite de prostituição. Irmão, show gospel é um estimulante para uma noite de sexo. É uma festa do mundo, pronto, uma festa do mundo, não tem diferença nenhuma. A dança, o agarra-agarra, o beija-beija. Eu acho que só não tem bebida alcoólica, mas daqui a pouco eles inventam uma bebida gospel aí, com um pouquinho só de álcool para não embriagar. Daqui a pouco sai para poder ficar mais animado os shows gospel. Então, irmão, os líderes estão pressionando os jovens a se prostituir. Umas meninas de uma igreja aí centenária, né? Para não dizer nome. Umas meninas de uma igreja centenária. A irmã veio aqui. Pastor, olha o que é que aconteceu lá. O pastor lá da igreja fez um retiro. Aí para levar os jovens. E aí foram lá em casa. Eu não deixei minha filha aí. Aí foi lá em casa. Ei, pai, fulaninho embora. Não, mamãe, não deixa não. Vamos falar com ela. E aí, mamãe, deixa tua filha aí. Ela disse, não, minha filha não vai não. Por quê? Porque ela não tem biquíni, nós arrumamos para ela. Aí o que é que você entende disso aí? Chega um momentinho lá, que o pastor, o santo pastor, né? As meninas estão tudo de biquíni, as santas, bichinhas, né? Não tem ninguém olhando, né? Não tem ninguém olhando para elas, não tem ninguém vendo. Opa, as meninas estão tudo de biquíni, tomando banho, ninguém está vendo, ninguém está desejando, não.
Aí as jovenzinhas tudo de biquíni da piscina, e os garotos, meu irmão, que estão buscando santidade, deixando a masturbação, tentando abandonar tudo que é de, sabe, de coisa sexual, estão lá dentro da piscina com elas, tudo excitado, estão pressionando os jovens a se prostituir. E isso é obra do diabo, isso é obra de Satanás. Então o povo, irmão, se prostitui. Não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Amém, pessoal? Jovens, santidade. Amém? Papais, mamães, vamos ensinar nossos filhos a namorar no tempo certo, da forma certa e com a mulher certa, e se for mulher, com o homem certo. Verso de número 10. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Agora aqui, irmão, foi coisa séria. Tudo isso aqui é exemplo. O povo fez idolatria, prostituição. Não, tentar Cristo. Falei não, né? Verso 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não podemos tentar a Cristo, não podemos tentar a Deus, não podemos estar colocando Deus à prova. Tem gente que vive colocando Deus à prova, tentando a Deus. Ah, Deus, se o Senhor é Deus mesmo, se eu quero, o Senhor faz isso. Ah, se essa palavra aqui é verdadeira mesmo, eu vou fazer e Deus vai fazer na minha vida. Ah, se essa palavra de dízimo é verdadeira mesmo, eu vou dar 10% e Deus vai abrir a janela do céu. Aí Deus não abre. Ai, Deus não abriu. Está tentando a Deus, meu filho. Deus não tem que abrir janela do céu coisa nenhuma para ti, meu irmão. Deus só dá alguma coisa para o homem quando Ele quer, no dia que Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. E se Ele não quer, Ele não dá e acabou a conversa. E você não tem nada que murmurar, você não tem nada que tentar a Deus. Verso número 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha aí, irmão, isso aqui foi sério. Moisés era o guia do povo. Moisés era o homem que Deus estava dando a palavra. Deus estava, Moisés, está aqui a palavra, a doutrina é essa aqui, guia o povo, pronto. Aí levantou-se lá uma rebelião, um camarada chamado Corá, reuniu um povo lá, fizeram uma divisão no meio do povo de Deus. Vamos seguir esse Deus, esse Moisés, não, vamos seguir o Corá. Aí organizaram lá, né? Aí começaram a fazer lá uns rituais diferentes. Aí Moisés chegou lá com toda calma, dizendo, olha, está lá em Números isso, se Deus fala por mim, esse povo aí, ó, que está traindo a Deus agora, está dizendo que Deus não fala por mim, vai acontecer alguma coisa aí, eles não vão morrer de morte normal não, se morrer de morte normal, é porque realmente Deus não fala por mim, mas se alguma coisa diferente acontecer, ou Deus abrir o chão, ou cair fogo do céu, aí é sinal que Deus fala por mim. A Bíblia diz lá, irmão, que Moisés nem terminou de dizer direito o que ele estava falando, o chão se abriu, e o povo caiu dentro. E os outros que estavam no outro canto, a Bíblia diz o quê? Deus desceu fogo do céu e queimou, se eu não me engano, uns 200 e poucos deles. Naquele dia morreu 14.700 pessoas. Por quê? Murmuraram contra a palavra de Deus. O que é isso? Estamos falando a palavra de Deus, claramente, está aqui os textos, versículos, exatamente o que diz, pronto. Eu estou só falando, não sou eu que estou falando as palavras de Deus, ou seja, é o próprio Deus falando com a congregação, como era o próprio Deus falando por meio de Moisés. Aí alguns começaram, não aceito não. Aí pereceram, começaram a murmurar contra a direção que Deus estava dando. Quantas vezes talvez algum irmão ouve a palavra verdadeira, genuína, Bíblia pura, e sai murmurando. O pastor falou hoje, eu não concordo não. Tudo bem, você não concordar se realmente estiver errado. Você não tem que concordar mesmo não. Mas se estiver certo, se for a Bíblia genuína, verdadeira, então você não está murmurando com o pastor, está murmurando com Deus. O povo não murmurou com Moisés, o povo murmurou com Moisés, mas o povo na verdade estava murmurando contra Deus. Por quê? Porque as palavras de Deus, quem estava na boca de Moisés. Aí naquele dia morreu 14.700 pelo destruidor. Será que, eu acho que esse é um dos pontos mais graves, irmão, a observar hoje, porque existe uma murmuração muito grande contra essa palavra que a gente prega. Embora mostrando versículo por versículo, texto com texto, tudo direitinho, existe uma murmuração, existe uma rejeição.
E as pessoas acham que estão rejeitando o homem, acham que estão rejeitando o pastor Jardel, acham que estão rejeitando o Ministério Missão de Fé. Eles não fazem ideia que estão rejeitando a palavra do próprio Deus que está sendo anunciada. Em qualquer ministério que esteja pregando a verdadeira palavra, o povo que está rejeitando, está murmurando contra Deus, está rejeitando o próprio Deus. Então tem que ter cuidado com isso. Está ouvindo a palavra, aí não está querendo colocar em prática. Está ouvindo a palavra, não estamos vivendo. Voltando para o começo, todo aquele povo ouviu a mesma doutrina, recebeu a mesma direção, as mesmas exortações, e a maioria desagradou a Deus porque não cumpriram. Isso ficou, por exemplo, o povo foi idólatra, prostitutos, tentaram a Cristo e murmuraram contra Deus. Isso ficou, por exemplo, irmãos, quando eu praticar idolatria e persevero nela, quando eu praticar prostituição e continuar nela, porque ainda dá tempo de largar, né? Quando eu praticar, tentar a Cristo e perseverar nisso, quando eu murmurar e perseverar nisso, então, meu irmão, estou muito próximo e ter o meu corpo caído no meio do deserto. No verso número 11 ele diz: ora, tudo isso lhe sobreveio como figura. Verso 11: e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o final dos séculos. Oh glória! Uma placa, você vai aí dirigindo, está lá a placa. Quem entende de placa, quem não entende, é meio que um cego olhar para qualquer coisa. Mas quem entende de placa, vai dirigindo, está lá. Estreitamento de pista à direita. Pronto, o cara de longe já viu, opa, a placa está lá. Mesmo que alguém tenha falado para a gente. Opa, a pista está estreita ali do lado direito. Já puxa aqui, já puxa para a esquerda. Já vejo uma placa ali. Pare. Pronto, é mesmo que alguém tenha falado para mim. Opa, já parei. Preferencial é a outra. Está colocado os avisos aí, o semáforo vermelho. Opa, eu tenho que parar. Verde, posso seguir. Avisos. São colocados como avisos. Você chega, você vai no supermercado, vai ter uma garrafa lá, né? E tem uma caveira naquela garrafa, veneno. Não posso beber. Enfim, muitas coisas são colocadas aviso. Um quadro elétrico de alta voltagem, ele coloca ali o quadro elétrico e uma placa ali, um adesivo dizendo: perigo, alta voltagem, não se aproxime. Avisos. Essas coisas, queridos, são como placas de sinais para nós. Que está escrito, são avisos para mim e para você, para quem já chegou o fim dos séculos. Então ele conclui dizendo: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe para que não caia, porque muitos caíram. Nós estamos vendo muita gente cair. Os irmãos, às vezes os irmãos falam, né? O pastor, o ministério é uma bênção, pastor, a pregação é verdadeira, pastor, glória a Deus, aleluia. Eu digo: varão, ore por nós, porque muitos começaram também assim e hoje estão em apostasia. Uma coisa é ser um ministériozinho pequenininho, será que nós vamos se manter fiel à palavra, se tornando-se um ministério grande? Será que sendo pequenininho hoje, pregando a verdade, agindo a verdade, verdadeira doutrina, será que daqui a pouco os olhos não vão crescer e nós vamos querer se vender aí? Não vamos entrar em apostasia? A Bíblia diz: irmão, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Olhe, tenha cuidado para não cair. Se nós estamos pregando a doutrina verdadeira, então tenhamos cuidado para não desviar dela. Se nós estamos procurando viver o evangelho verdadeiro, tenhamos cuidado para não nos desviar dele. Se você é um cristão fiel e verdadeiro, tenha cuidado para não se desviar desse cristianismo autêntico, porque tem igrejas centenárias aqui no Brasil, igreja de 100 anos, igreja de 160 anos, irmão, que um dia foram igrejas boas, maravilhosas, que falavam da salvação, falavam do reino, o povo ia para o culto, saia de lá vibrante, o coração queimando, desejo pela volta de Jesus, que hoje estão em apostasia. Tínhamos igrejas aqui no Brasil, irmão, que prezavam pela santidade, que hoje não prezam mais. Então, irmãos, quem está em pé, cuidado para não cair. Se conseguiu abandonar o adultério, abandonou o vício, abandonou a prostituição, abandonou a mentira, abandonou a fornicação, abandonou a pornografia. Você está em pé, irmão, você está andando na presença de Deus, tenha cuidado para você não cair. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, que o pecado bate a porta
cabe a nós dominar ele. Deus disse isso para Caim, e o desejo dele vai ser para ti, mas cabe a você dominar ele. O pecado estará sempre em nossa volta, igreja. O pecado estará sempre nos rodeando, você entende isso? O pecado estará sempre batendo na porta do teu coração. A lascívia, mulher bonita, que mulher linda, que mulher sensual. A lascívia, a pornografia, a desonestidade. Eu vou ganhar esse lucrozinho aqui, desonar o pito, não tem ninguém vendo, eu vou fazer. Sim, o pecado estará sempre batendo a nossa porta. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha acolá. O pecado vai estar sempre, irmão, batendo em nossa porta. Cabe a nós dominar ele. Para concluir, abra a sua Bíblia lá em Hebreus 12, para fechar a mensagem. Verso 1. Portanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quais são as testemunhas? Anjos, demônios, pessoas, seres humanos, tanto pessoas carnais como seres celestiais. Nós estamos rodeados de testemunha. Então façamos o quê? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Está vendo? O pecado rodeia a gente de perto, mas nós temos que deixar o embaraço. O que é que está embaraçando tua vida com Deus? Tira. O que é que está embaraçando tua vida de oração? Tira. Está embaraçando tua vida devocional? Tira. E o pecado, e tira o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, correr com paciência o que é? Aguentando, suportando as adversidades, tempestades, sem desistir. Verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. Jesus, irmão, suportou a humilhação, suportou a afronta, suportou as dores dos pregos nas mãos, suportou a chicotada, suportou a coroa de espinho. Jesus podia ter dito: Pai, me livra dessa hora. Pai tinha livrado ele, mas Jesus disse: Pai, faz a tua vontade. O Pai fez a vontade dele. Jesus podia ter descido naquela cruz na hora que ele quisesse, bastava ele ter pedido, mas ele não pediu. Mas Jesus aguentou, ele suportou tudo. Por quê? Pelo gozo que estava proposto. O que é isso? Ele sabia que assim que ele morresse, ele voltaria para a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Iria para o trono de Deus, para junto de Deus, onde ele reinaria com Deus para todo sempre, onde a Bíblia garante e diz que Deus lhe daria e lhe deu todo o poder e toda a autoridade, e colocou todos os inimigos embaixo dos seus pés. E agora Jesus está vivo, está reinando lá na glória, e pode contemplar todas as coisas, e tem todo o poder. Ele é quem manda e desmanda, porque Deus deu a ele esse poder. E tudo isso ele recebeu por quê? Porque suportou, aguentou, perseverou e não desistiu na hora quando o pecado bateu na porta, quando as dores vieram, ele suportou. Então o que é que ele está dizendo? Isso aqui é exemplo para nós. Pastor, mas tem hora que é difícil. Eu sei, filho, eu também sou homem igual você. Pastor, tem hora que a luta é grande, a batalha é grande. Eu sei, também sou ser humano como você. Eu sei que as batalhas são grandes, enormes, gigantes. Tem hora que bate uma tristeza, uma angústia. Tem hora que bate aflição. Tem hora que parece que as ondas do mar se arremetam em cima de nós e nos despedaçam. Mas por causa do gozo que está proposto, nós não vamos abrir mão de permanecer fiéis a Deus, em nome de Jesus. E ele diz no verso número 3: considerem pois isso, aquele que é Jesus, que suportou tais contradições dos pecadores. Quais ataques, acusações, controvérsias, humilhações dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não esfraqueçam, desfalecendo em vosso ânimo. Irmão, você que está aí desanimando, querendo voltar para o Egito, está quase caindo no meio do deserto, meu irmão, olha para Jesus, o que ele sofreu, o que ele aguentou. Olha para os profetas, o que eles sofreram, o que eles aguentaram. Olha para os apóstolos que passaram fome, frio, nudez, não tinha muitas vezes roupa para vestir, não tinha muitas vezes aonde repousar a cabeça. Olha para aqueles homens, meu irmão, para que você não enfraqueça e desfaleça no teu ânimo. Olha para Jesus, o que ele sofreu, e continua sofrendo também por ele. Mas não desista da caminhada, não desista da fidelidade a Deus. Pastor, eu caí, levante.
Pastor, o senhor não sabe, eu estou na lona, estou na lama do pecado. Pois se levante, meu filho. Deus nos trouxe aqui hoje para essa palavra, para nos advertir quem está de pé, para não cair. Mas quem já caiu, limpa a poeira, bota o pé no caminho e volta a seguir Jesus novamente. Porque Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus misericordioso. E ele diz aqui, para concluir no verso 4: ainda não resistisse até o sangue batendo contra o pecado? Que se for preciso nós combater contra o pecado até o sangue, nós vamos combater. Mas nós não vamos cair no exemplo de desobediência dos israelitas, que mesmo sendo amados por Deus, tirados do Egito com o zelo de Deus, mas ficaram no meio do deserto, não entraram na terra gloriosa que Deus deu para ele. Daqui a pouco os portões de pérola vão se abrir, irmão. Daqui a pouco a cidade celestial virá. Daqui a pouco Cristo abrirá as mãos e dirá: venham benditos de meu Pai, entre na posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Daqui a pouco esse mundo passa, daqui a pouco Jesus nos resgata. Aguenta só mais um pouco, porque aquele que virá, há de vir, virá e não tardará. E aí se cumprirá em nós o que tem Apocalipse capítulo 7, a visão dos mártires na glória. Ele diz no verso 9: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas. Somos nós, irmãos, aqui, que estavam diante do trono, e diante do Cordeiro, vestindo vestes brancas, e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: nós diante do trono, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e se prostraram diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças, honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram de grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairão sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para a fonte das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Amém. Quem são esses? E João disse: Senhor, eu não sei. Uma multidão de todas as tribos, nações, povos e língua. Brasil, Estados Unidos, Japão, Nigéria, enfim, todas as nações do mundo. O povo estava lá, vestindo vestes brancas, com palmas nas mãos, cantando, louvando a Deus, diante do trono, irmão, diante do trono. Estava lá vendo o trono, vendo Deus, vendo Jesus. E ele pergunta: quem são? Ele disse: eu não sei, Senhor, mas tu sabe. Ele disse: esses aí são os que vieram de grande tribulação. O que é isso, pastor? Via de grande tribulação, porque a igreja verdadeira de Jesus Cristo vive hoje em tribulações. Eu não me refiro à igreja do mundo, eu não me refiro ao movimento herético gospel, eu me refiro à santa igreja, o povo que está renunciando os prazeres do mundo, o povo que está mortificando sua carne com suas paixões todo dia, por amor a Deus, só para ser fiel a Cristo. Um povo que está renunciando suas vontades, só para agradar a Deus. Um povo que deixou de viver para si, e está vivendo a vontade de Deus. A igreja que está buscando santidade, essa igreja está em tribulação, e passará cada vez mais por tribulações, até que Cristo venha buscar este povo. Mas em compensação, nós estaremos diante do trono na hora certa, e o Cordeiro nos guiará, nos levará para a fonte das águas da vida, limpará dos nossos olhos toda lágrima. Amém. Portanto, querido, não vigia, preste atenção, para você não cair, mesmo pecado, desobediência, de rebeldia que Israel caiu.
e que muitos evangélicos já estão praticando. Não imitem as igrejas evangélicas, não imitem o movimento evangélico gospel, não, imitem a Cristo. Não sigam o que esses líderes estão falando, sigam a palavra de Cristo. Não vivam da forma como eles estão mandando você viver, na cobiça, na ostentação. Não, vivam a palavra de Cristo. Viva, e você será como Josué e Calebe. Você terá uma entrada certa no reino celestial quando Jesus voltar.